Hoje vamos conversar sobre os melhores livros de 2025. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos ao primeiro vídeo do Literanálise em 2026. Espero que vocês tenham tido ótimas festas, que 2026 seja um ano muito próspero, cheio de alegria, de paz, de saúde e de muitas leituras boas. Vamos lá, pessoal, antes da gente começar a falar sobre os melhores livros de 2025, se você está chegando aqui no canal agora, vou te convidar a ficar, então inscreva-se, ativa o sininho de notificações, assim todo o conteúdo novo o YouTube entrega para você. Por favor, pessoal, não esqueçam, deixem o like, comentem, compartilhem, hypem o vídeo, porque isso me ajuda demais. O canal cresceu, a gente já passou de 3.150 inscritos. Gratidão a todo mundo que está por aqui e sejam bem-vindos todos os novos. É isso, então, pessoal. Eu pensei em soltar esse vídeo ali no finalzinho de 2025, mas como eu tive um intervalo entre Natal e Ano Novo, eu volto a trabalhar, na verdade, agora dia 5 de janeiro, eu separei alguns livros para ler, até porque eu não viajei, e eu fiquei pensando, puxa, mas vai que algum desses livros me surpreenda no final do ano e eu já tenha soltado o vídeo. E aí, dito e feito, gente, ainda bem que eu não soltei esse vídeo antes, porque as melhores leituras de 2025 foram feitas ali nos últimos minutos do segundo tempo. Enfim, eu vou compartilhar um pouquinho dessas leituras com vocês. Muitos desses livros não têm vídeo ainda no canal, então, se interessar, ver uma resenha um pouco mais completa, as minhas percepções de uma forma um pouco mais aprofundada, deixem aqui nos comentários para mim. E claro que eu estou muito interessada também em saber qual foi o seu livro favorito de 2025 ou livros favoritos. Então, deixem aqui nos comentários também para mim, que eu adoro. Vamos lá, pessoal. Eu não vou colocar assim exatamente numa ordem. Olha, esse aqui foi o 10º, até porque eu já roubei. Não são 10 livros, são 11 que eu trouxe aqui para mostrar fisicamente para vocês. E tem mais um que eu vou deixar a capinha aqui em algum lugar, que a gente vai falar um pouco sobre ele. Então, no final das contas, 12 livros. Então, assim, começando, eu já vou começar a falar do livro que não está aqui, porque senão eu vou esquecer. Eu li ao longo de 2025 o meu segundo Saramago, que foi o ensaio sobre a cegueira. Vou deixar a capinha, minha capinha amarela, vou deixar aqui para vocês verem. Foi um livro que me surpreendeu muito. Saramago sempre me surpreende. A minha primeira experiência com ele foi com o Evangelho segundo Jesus Cristo, que preciso confessar para vocês, é um livro que eu não me recordo muito do enredo, e eu quero muito reler, quem sabe 2026. Mas José Saramago é sempre um deleite. Então, assim, não foi o livro que eu mais gostei dele, acho que ainda mesmo não lembrando muito bem, eu prefiro o Evangelho segundo Jesus Cristo. Achei o ensaio sobre a cegueira um livro muito pesado, extremamente pesado, e o que mais me impactou foi que é uma história muito pesada, narrada de uma forma que em alguns momentos você se pega rindo do absurdo, da maldade humana, da onde a determinada situação nos coloca numa situação assim tanto de limite, que o nosso bom senso, que a nossa moral, que a nossa ética se esvai, e que a única coisa que sobra são os nossos instintos e como a gente pode ficar ruim quando isso acontece. Mas mesmo assim, o Saramago com aqueles parágrafos enormes, descrevendo muitas coisas, mas colocando uma pitada de humor que você se pega rindo em situações assim extremamente absurdas. Então, não foi assim um dos melhores livros do ano, preciso confessar para vocês, mas Saramago é sempre um deleite, é sempre algo importante. Eu gostei muito dessa experiência, dessa minha segunda experiência com ele. Eu tenho outros livros do Saramago aqui comigo que eu quero ler, algum deles, pelo menos, aqui ao longo de 2026 e vir comentar com vocês. Então é isso, gente. Eu não achei o livro aqui, os meus livros estão uma bagunça, eu tirei alguns para vender, acabei não achando o livro. Ele está aqui em algum lugar, mas eu vou deixar a capinha aí para vocês. Então fica essa menção super honrosa aí para o ensaio sobre a cegueira. Mais uma vez, né? Não tenho o que falar de José Saramago, acho que todos os livros devem ser excelentes. E aí, pessoal, ao longo do ano, eu tive a oportunidade de conhecer o Edouard Louis, que é esse autor contemporâneo francês jovem, que tem livros bem curtinhos
em que ele vai fazer autoficção. Então, ele vai aproveitar as experiências que ele teve ao longo da vida para contar algumas coisas, mas trazendo muito de crítica social, política também. Eu li o Mudar Método, que a resenha dele, eu até disse ali, olha, foi a minha primeira experiência com o autor, e eu disse, eu não gostei muito, eu acho que tem uma hiperexposição, que eu não sei se efetivamente ajuda alguma coisa, um rapaz jovem se colocando em situações muito perigosas, isso me tirou, assim, me deixou muito desconfortável, até porque eu sou mãe, fiquei pensando no meu filho quando crescer, mas também depois foi um livro que eu fui refletindo muito sobre, e ele foi melhorando ao longo do tempo na minha percepção, principalmente a partir do momento que eu encaro que talvez muito do que eu não gostei daquele livro estava atrelado a preconceitos que eu tinha, entende? E é muito difícil nós olharmos para as nossas sombras e admitirmos que tem coisas que não são bonitas de serem olhadas, que foram construídas ao longo do tempo, que nos trazem crenças, que nos trazem um olhar sobre a vida e sobre algumas situações que são sim preconceituosas. E que bom que um livro vem e nos desconforta ao ponto de você repensar algumas coisas. Então, aquele livro melhorou para mim ao longo do tempo. Mas o que realmente me fez mudar o olhar sobre o autor e até comprar outros livros dele, que eu quero inclusive ler ao longo de 2026, foi esse livro aqui, ó, Lutas e Metamorfoses de uma Mulher. Um livro, todos os livros dele agora estão saindo pela Intrínseca. Pela Intrínseca não, gente, bobagem. Todavia, tá? Então os livrinhos dele saem pela Todavia. Esse aqui é um livro, ó, que é uma mão, pouquinho, numa sentada você lê. Eu fiz muitas anotações, tem um vídeo para ele aqui, e basicamente é o seguinte: ele se põe de lado nesse papel de filho, olha para sua mãe como uma pessoa comum, e ele vai falar das transformações que essa mulher precisou efetuar ao longo da sua vida e de dois, na verdade, quase três casamentos ali, se a gente for considerar. Então, é muito interessante e eu acho que ele fez algo incrível aqui, porque é extremamente complexo nós sairmos desse lugar de filho, de parente, e ter um olhar simplesmente descritivo sobre o que aconteceu na vida daquela pessoa. Ele faz isso com uma figura que é, gente, importantíssima, a mãe. E ele tem esse olhar muito do feminino, do que está acontecendo com esse feminino numa sociedade machista, que traz muitas dificuldades, muitos obstáculos. Então, assim, gente, esse é um livraço que vale muito, muito a pena ler. Lá no início do ano, eu li Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Preciso confessar para vocês que não sou uma grande leitora de Clarice. Esse foi o primeiro romance dela que eu li. Eu tenho o livro dela de contos, então eu já tinha lido um ou outro conto. Também não sou uma super leitora de contos, porque eles são muito curtos e eu me perco. Então eu sempre leio textos um pouco mais longos, mas esse ano eu tive a oportunidade de ler Perto do Coração Selvagem, da Clarice, e eu não tenho nem palavras, pessoal, para descrever, porque foi um livro assim maravilhoso. Eu comecei fazendo algumas anotações e depois eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou anotar nada, vou deixar esse livro conversar com o meu coração, sem me preocupar com o que eu vou falar sobre ele depois, se vai ter algum nível de crítica literária, até porque eu sou uma leitora comum, assim como você, não estou aqui com pretensão nenhuma de dar aulas sobre o que quer que seja. Então eu deixei muito esse livro falar com o meu coração. E aqui a gente tem uma moça que a gente acompanha desde o momento em que ela está no orfanato, em que ela vai passar ali por alguns parentes tentando ficar com ela, mas ela tem um jeito de ser um pouco difícil, principalmente para a época em que ela vivia. Depois ela vai se casar e a gente vai acompanhando todas as agruras de uma pessoa que se vê cada vez mais presa e com sentimentos e percepções muito diversas de tudo aquilo que está acontecendo com ela e como que ela vai pondo para a gente, através de um fluxo de consciência, todo
esse mal-estar e como ela se vinga em alguns momentos desse mal-estar, né? Então, como ela vai lidando com tudo isso. E naquela escrita da Clarice, que não é simples, mas que é extremamente bela. A partir do momento que a gente se adapta e se entrega, eu acho que a mágica acontece. Então, esse foi um livro, assim, gente, muito bacana. Outro livro também que aí aqui a gente está falando, né? Eu acho que a gente já pode falar de um clássico da literatura, foi O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, que é Nobel de Literatura. O meu primeiro contato com o Hermann Hesse foi o Demian, que é um livro que eu gostei demais, mas depois eu nunca mais li nada dele. Na época eu li o Demian no Kindle, enfim. E aí eu vi tanta gente falando sobre o Lobo da Estepe, inclusive a Virgínia, né, do Livros da Tuca, que é uma pessoa que eu admiro demais, ela sempre falando que esse livro é um livro que ela gosta muito, e aí eu comprei para lê-lo, né, tem até vídeo no canal. Eu acho que temos vídeo falando sobre esse, e a gente tem vídeo sobre esse aqui também. Então, assim, o Lobo da Estepe dá conta desse homem que está já ali na sua idade mais madura. Então, se eu não me engano, ele está por volta ali dos 50 anos. Ele é uma pessoa muito solitária, muito intelectualizada, compreende de arte, de literatura, mas ele acabou olhando a vida de uma forma muito pessimista e ele está a ponto de tirar a própria vida porque não tem sentido algum. E quando ele começa a se deixar tocar por pessoas que ele jamais pensou que pudessem ter qualquer interesse para ele, a vida dele começa a mudar. Então, ele se deixa participar, ele se permite participar de situações que o intelecto dele dizem que é ridículo para o nível intelectual que ele tem, mas que é aquilo que começa a trazer vida para ele novamente. Então, no final das contas, é uma pessoa se reinventando a partir de uma determinada idade e percebendo que a vida ainda pode ser bonita, pode ser alegre, por mais ridículo que intelectualmente ele se perceba. E ele não vai abrir mão do que ele gosta, de ler seus livros, de apreciar a arte, nada disso, né? Mas ele vai permitir algumas coisas que para ele racionalmente são absurdas. Imagina um cara intelectual, inteligente como eu participar de determinada coisa, um baile, por exemplo, né? Então, fica até um alerta para gente, porque hoje em dia ler está virando moda, no sentido de se você quer ser produtivo, quer ser uma pessoa melhor, você tem que fazer exercício, tem que comer bem, tem que ler, tal e não sei o quê. Só que daí as pessoas começam a achar que elas precisam intelectualizar tudo, elas precisam racionalizar tudo e que só serve, só tem valor aquela leitura mais erudita, e que não é verdade, né? Na minha opinião, pelo menos. Então, assim, esse livro aqui, gente, é um livro incrível. Outro clássico que eu li aí ao longo de 2025 foi Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O Gabo, no passado, já foi um autor que teve muito meu coração, então, com Memórias de Minhas Putas Tristes, Crônica de uma Morte Anunciada, O Amor nos Tempos do Cólera, que continua sendo o meu livro preferido do Gabo. E eu já tinha tentado algumas vezes começar 100 Anos de Solidão, não tinha conseguido terminar. E esse ano aconteceu assim, 2025, né? Aconteceu assim um milagre, porque eu comecei e devorei esse livro, acho que em 2 ou 3 dias. Foi uma leitura assim muito bacana, muito fluida e que eu também me deixei assim sem amarras. Eu não vou me preocupar em pegar detalhes, em levantar texto de apoio, nada. Só vou deixar a leitura me conquistar. E aí, gente, fluiu super bem. E aí, acho que não tem nem muito o que falar, né? A gente tem aqui uma família que a gente vai acompanhando ao longo de 100 anos, talvez um pouco mais. Começa com os patriarcas chegando num local e fundando ali um vilarejo. Então, para além da história da família, a gente tem a história do vilarejo, a história do país acontecendo, ditadura, guerra, enfim. Então, um livro assim incrível, mas mais uma vez, ele é um livro sim um tanto cansativo para ler. E se a gente começa esse livro aqui com aquela pressão de talvez o livro mais importante do Gabo e tudo mais, não vai dar muito certo. Eu já tinha tentado começar nesse nível, não, eu preciso intelectualmente me adentrar muito nos detalhes. Gente, não funcionou. Então, assim, ler de uma forma mais fluida, de uma forma sem se cobrar demais, acho que funciona. Pelo menos foi o que funcionou para mim. Não é o meu livro preferido do Gabo, mas é um livro que tem muito, muito, muito o que dizer pra gente. Então,
não tinha como passar aí sem falar sobre ele. Outro livro também que eu gostei demais, e eu sempre gosto dos livros dela, né? É o livro novo da Aline Bay, Uma Delicada Coleção de Ausências. Todos os livros da autora agora estão saindo pela Companhia das Letras, inclusive o primeiro dela, né, O Peso do Pássaro Morto, que antigamente saía por uma outra editora, Nós, se eu não me engano, e agora sai pela Companhia das Letras também. Eu até comprei para reler. E esse ano eu li esse livro dela aqui, gente, e a Aline Bay é sempre uma delicadeza. Ela pensa as suas histórias e coloca pra gente lidando com alguns temas que são importantes para a gente refletir, mas colocando isso de um jeito leve e sem querer, na minha opinião, pelo menos, tá? Sem querer evangelizar ninguém. Então, assim, ela traz o tema, ela expõe, você pensa o que você quiser, você sente o que você quiser. E aqui a gente tem a história. Na verdade, a gente tem uma mulher e a gente vai acompanhando ali do início da vida adulta dela, quando ela foge de casa, depois do seu regresso, ela vai virar mãe, depois ela vai virar avó. Mas, para além disso, a gente tem três mulheres importantes aqui, né? Uma menina, essa mulher, que agora eu já esqueci os nomes, gente, tem muito tempo que eu li o livro. E a gente tem essa avó que depois volta. Então, essas três mulheres de três gerações diferentes na mesma casa, passando por situações que elas não imaginam e, às vezes, sendo apunhaladas por aquela pessoa que elas confiam. E aí as situações que principalmente o feminino vive na sociedade de abuso da onde menos espera. Daquele núcleo que deveria oferecer segurança, sabe? Então, assim, fica super a minha dica. Se você ainda não leu, acho impossível, né, gente? Porque muita gente leu Aline Bay ao longo de 2025, mas se por acaso você não leu, leia que você não vai se arrepender. E aí, pessoal, vamos lá. Eu ganhei de vocês o Colibri e li e fiquei apaixonada por esse livro aqui. Eu já falei até num vídeo recente sobre as leituras que eu estava terminando, recentes, que eu tinha lido Colibri. Esse livro, do Sandro Veronese, que é um italiano, ele vai dar conta de um homem, ali por volta dos seus 40 e poucos anos, médico oftalmologista, e ele vai contando pra gente o que foi a vida dele, com todas as suas perdas, com a carreira que foi bem em alguns momentos, mas não foi tão brilhante, sobre alguns vícios que ele teve, sobre amar uma mulher e se casar com outra e de repente um casamento que não deu tanto certo assim, de se tornar pai, depois se tornar avô, de todos os lutos que ele vivenciou ao longo da vida. Então a gente tem uma pessoa normal contando a sua vida. E é lindo de acompanhar essa vida banal, que poderia ser a minha, poderia ser a tua, acontecendo, com todos os altos e baixos que a vida traz pra gente. E me lembrou muito Stoner. Claro, com um tom diferente, aqui a gente tem um italiano contando, então acho que os italianos têm um jeito diferente de contar, mas me lembrou muito Stoner, que foi um livro que eu amei na época e que, confesso, fiquei com muita vontade de reler depois que eu terminei o Colibri. Então, gente, olha, fica super a minha indicação aqui. E aí, pessoal, ao longo de 2025, eu tive a oportunidade de ir numa livraria de rua aqui em São Paulo e acompanhar o lançamento do livro da Vera Iaconelli, que é o Análise. A Vera Iaconelli é uma psicanalista bastante famosa, bastante conhecida aí no Instagram, no YouTube, por exemplo, e eu nunca tinha lido nada dela, confesso que até nem conhecia tanto. E ela lançou esse livro aqui, o Análise, aonde ela vai contar um pouco, talvez terminar de elaborar um pouco os anos que ela passou fazendo análise, que é o nome que a gente dá para a terapia feita através da psicanálise. E, grosso modo, tá, gente? Então, aqui a gente vai acompanhar um pouco. Eu fiz várias anotações, pessoal, várias anotações, porque ela vai mesclando de uma forma muito fácil, muito simples, alguns conceitos psicanalíticos, e ela vai falando da experiência dela, tanto como psicanalista, como analisanda, né? Então, ela sendo analisada ali pelos psicanalistas, porque ela passa por mais de um. Então é muito interessante de acompanhar isso. A gente vai ter ali vislumbres da infância dela, da construção familiar, do que ela percebe enquanto indivíduo, que foi positivo, do que foi negativo, e como ela elabora e lida com isso que ela entende como negativo.
como ela tem ao longo da sua vida, inclusive profissional, algumas coisas que deram muito certo e outras que não deram tão certo assim, né? Então é muito bacana da gente ir acompanhando. É um livro curto, eu li assim, gente, acho que em 2 dias, fiquei fascinada pela escrita da Vera Iaconelli, quero ler outras coisas dela, mas aqui a gente tem muito de uma história pessoal sendo contada. E aí vocês vão ver que os próximos livros que eu vou mostrar, eles têm, tirando um deles, eles têm muito disso em comum. É uma autoficção ou uma pessoa falando diretamente de si, das suas experiências, de uma forma mais elaborada ou menos elaborada, mas isso me interessa demais, é algo que eu gosto muito. Quando a pessoa escreve um livro de memórias, ou seja, quando ela vai relembrar a sua vida, e me interessa muito o porquê a pessoa escolheu determinadas lembranças, determinadas memórias e não outras, como que ela elabora aquilo ali, como que ela escolhe lidar com aquilo ali, e se de fato ela tem alguma escolha, né? O quanto de inconsciente tem nessas escolhas e nesse tipo de relato, nesse tipo de narrativa que ela escolhe trazer, é algo que me encanta demais. E essa autoficção também. Então, vocês vão ver que os próximos livros, fora um deles, tem muito disso aqui. Tá? Então, o livro Análise, da Vera Iaconelli, foi um livro que eu gostei demais. Na sequência, pessoal, eu vou falar de um livro que eu terminei assim, no dia 31, ali, perto da virada, eu terminei de ler. Esse é um livro da TAG Experiências Literárias, que acho que, se eu não me engano, é o livro de janeiro, mas que não é spoiler eu estar falando sobre ele aqui, porque todo mundo está vendo aí no Instagram, no YouTube, qual vai ser o livro de janeiro, né? Então eles abriram para todo mundo, não é uma surpresa a caixinha de janeiro. Tanto que eu não estava mais assinando a tag, e quando eu vi que era esse livro aqui, eu tive vontade de reativar minha assinatura. O livro acabou chegando em dezembro, e aí eu terminei o que eu estava lendo e comecei, e assim, gente, li de um dia para o outro um livro maravilhoso. Que é esse livro aqui, ó, da Maya Angelou, que é Venham e Juntem-se a Mim. Da Maya Angelou, no passado, eles tinham encaminhado o Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, alguma coisa assim. E eu adorei a escrita dela na época. Uma escrita autoficcional também, então ela traz muito de si, da sua experiência autobiográfica mesmo, né? Com alguma ficção, mas muito autobiográfica. Então, ela narra um período da vida dela e aqui ela vai fazer isso. Então aqui a gente tem uma menina ali entre os 17 e os 19 anos, que é mãe muito recente, então uma criança cuidando de outra criança, basicamente, num período dos Estados Unidos em que você ainda tem muito de preconceito racial, um país que não era fácil de você sobreviver. E essa menina passando por experiências que você vai acompanhando, você vai dizendo, gente, eu não acredito, porque ela é inconsequente, obviamente, né? Até, gente, nosso lobo pré-frontal é o último a se formar e é dele que vem o juízo, então não tem como ter 17, 19 anos e ter juízo, enfim. Mas ela tem pouquíssimo juízo. E, além disso, muita ingenuidade. Então, tem uma situação específica que ela é muito ingênua. Que quando a situação começa a se apresentar, você fala, cara, eu não acredito que ela vai cair nesse imbróglio, e que o irmão dela depois é que vai ajudá-la a sair desse imbróglio. E a gente vai acompanhando, assim, sem muito pudor, a Maya Angelou, colocando pra gente o que foi a experiência dela, com seus erros e acertos. Então, eu sempre fico pensando que tem que ter muita coragem para se pôr cru dessa forma, sabe? Para deixar o outro te julgar, porque é muito difícil a gente ler sem julgar, infelizmente. Então, olha, Maya Angelou, eu só li 2 livros dela, gostaria de ler outros, e tô com muita vontade mesmo, porque ela não decepciona. E aí, pessoal, teve um dia que eu saí com o pessoal da faculdade, né, com a Leime, com o Lucas, que são grandes amigos, e eu estava conversando com a Leime, dizendo assim, olha, você sabe aquela mulher que escreveu Comer, Amar, Rezar, ou Comer, Rezar e Amar, eu não lembro a ordem, e que, ó, tá aqui, Comer, Rezar e Amar, né? É esse livro aqui, gente, que eu tô falando. Você lembra dela, tal? E aí a Lei me falou, lembro do filme. Falei, cara, ela lançou um livro agora, acho que vi 1 ou 2 pessoas só falando sobre ele no YouTube, e me parece que é um livro bombástico, em que ela vai falar sobre um relacionamento com uma mulher, um relacionamento que foi abusivo,
Acho que das duas partes, assim, teve muito abuso. Ela vai falar sobre vícios, e aí vícios gerais, vício em drogas, vício em álcool, vício em compras, vício em amor, vício em sexo. E ela vai falar o quanto o vício destrói a nossa vida. E a gente tem muito essa tendência de olhar relacionamento abusivo como se fosse somente homem com mulher. E até um amigo meu, ele disse para mim, Daisy, mas também tem relacionamento abusivo em que a mulher abusa do homem. O que mais a gente vê na sociedade, principalmente pelos fatos terríveis aí dos últimos tempos, com muito caso de feminicídio, é sempre esse relacionamento em que o homem abusa da mulher. Mas também tem relacionamentos, né, como ele bem me lembrou, em que a mulher abusa do homem, em que uma mulher está abusando de outra mulher, um homem está abusando de outro homem. Então, são personalidades abusivas, né? Eu acho que não somente em relação a um gênero, mas essas personalidades abusivas. E como qualquer tipo de vício, e a gente tem muito essa tendência para olhar o vício, aquele que é principalmente de álcool, de entorpecentes, enfim, mas a gente não olha que compulsão alimentar é vício, que compulsão por compras que te deixa num desequilíbrio financeiro é um vício, e como é difícil a gente lidar com eles, como a gente cria artifícios e mentiras para continuar, né, para fazer a manutenção desse vício. E quando a gente decide, porventura, sair dessa situação, o quão difícil é, né? Então, se é difícil nós nos curarmos, nós nos controlarmos, que dirá tentar controlar o outro, é algo absurdo. E ela vai trazendo tudo isso aqui em algum dado momento, porque ela tá, gente, e não é spoiler, tá? Você tem aqui na quarta capa falando um pouco sobre isso. Ela vai narrar pra gente o relacionamento que ela teve com uma pessoa que vai ter uma doença terminal, se afunda no vício e que chega um momento que, mesmo sabendo que essa pessoa em algum momento vai morrer, ela pensa: a única coisa que eu gostaria era de matar essa pessoa. Então, assim, é muito pesado. Mas eu, assim, gente, em algum dados momentos, porque a Elizabeth Gilbert, ela é uma norte-americana, eu não li outros livros dela, eu tenho aqui o Comer, Rezar, Amar, não, eu li sim, eu li o Grande Magia, li pelo Kindle na época. Mas assim, eu não sou uma grande leitora dela. E, sendo bem sincera para vocês, eu não tenho uma grande admiração pelos norte-americanos. Eu acho eles chatos, acho eles agressivos de graça, acho que tem uma cultura muito diferente da nossa assim, não me suscita muito interesse, essa que é a verdade. Então acho que eles são tudo é muito, né, tudo é demais, assim, isso me incomoda um pouco. Acho que às vezes pôr o pé no chão faz sentido. Mas aqui sou eu mais uma vez julgando, olha que coisa feia. E aí o que eu disse para mim mesma, logo no começo do livro eu falei: acho que não é muito o meu tipo, mas eu falei, gente, enquanto psicóloga amanhã ou depois, eu vou ter que colocar toda a Daisy de lado e ouvir sem questionamento, sem preconceito, sem pôr a mão na cara de ninguém. Então eu falei, vamos começar um exercício por aqui. E esse foi um livro, assim, gente, que eu adorei. Então, um livro, e eu preciso dizer para vocês que 2025 foi um livro muito. Foi um ano muito errante para mim. Eu comecei alguns livros, parei, não estava com uma concentração boa, não foi um ano financeiramente bom para mim. Foi um ano também que eu me deixei em algum ponto me afundar por uma certa depressão, um certo reclamar demais da vida, olhando demais para o que não deu certo, para as pessoas que não têm responsabilidade de cumprir com aquilo que precisa cumprir e deixa sempre mais pesado para o outro, não está nem aí com isso, e como que você lida com esse tipo de situação. Enfim, então por algumas razões aí eu fui me afundando ao longo de 2025. Eu tive muitos livros que eu comecei que parei porque eu não conseguia dar conta. Enfim, não estava muito, assim, não estava legal, gente. E aí no final do ano, assim, faltando uns 3 meses para o final do ano, eu falei, eu não vou ficar aqui. O velório acaba quando a gente levanta do caixão e eu vou começar a me reestruturar. Aí consegui um trabalho um pouco mais fixo, comecei a me reequilibrar financeiramente, comecei a voltar a fazer exercícios, então ainda não conseguia ir para a academia, não conseguia pagar a academia, mas vamos andar na rua, vamos correr na rua, vamos fazer alguma coisa, depois consegui ali voltar para a academia e o exercício físico e melhorar pelo menos um pouquinho a minha alimentação fez eu conseguir me concentrar novamente. E aí eu li muito no final do ano. Muito por causa disso também, porque eu estava conseguindo me concentrar mais.
E aí esse livro aqui foi um daqueles que eu já dormia e acordava pensando em que momento eu ia conseguir lê-lo. Um livro, gente, assim, que não é fácil, porque ele tem muitos gatilhos, mas que eu adorei. E devorei esse livro aqui. Eu dobrei várias páginas aqui, ó, para poder vir falar com vocês sobre ele. Então, esse aqui é um que em breve a gente vai falar sobre ele, vai ter um vídeo somente sobre ele aqui. E aí, eu tenho 2 livros aqui que eu não consigo dizer qual deles seria o primeiro lugar. Acho que até consigo. Então, assim, o Lucas, meu amigo da faculdade, ele falou para mim, Daisy, você já leu A Vegetariana, da Han Kang, que é prêmio Nobel de Literatura, e esse livro ficou super hypado aí uma época no YouTube, muita gente que eu gosto leu, mas não me suscitou muito interesse de ler na época, tá? Talvez eu não tenha entendido o mote do livro direito. E quando o Lucas falou para mim, ele falou assim, sabe, poxa, eu gostei tanto desse livro, você tem que ler. E aí um dia eu fui à livraria, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levar esse livro para ler. E, gente, eu devorei. Fui dormir assim quase amanhecendo o dia, porque eu não conseguia parar de ler esse livro. E esse livro vai tratar, assim, grosso modo, de uma pessoa que resolve fazer uma mudança na vida dela. Ela decide se tornar vegetariana por causa de alguns sonhos que ela está tendo. E como o marido, a família, ninguém aceita essa decisão dela. E como essa decisão vai trazer depois alguns distúrbios psicológicos muito graves, não só dela, mas de outras pessoas também. E como depois a família, né, a irmã, o irmão, o pai, a mãe vão lidando com tudo isso, e como aquela pessoa que decide não fugir da situação e ficar até o fim, bancar o amor familiar até o fim, está extremamente exausto, exausta por cuidar desse outro. Então, assim, é um livro que é extremamente impactante e tem muitas cenas de embrulhar o estômago do início ao fim. Sabe? E mais uma vez, como a boa literatura, ela não precisa explicar tudo nem evangelizar ninguém. Ela põe o tema doloroso do jeito que é e te deixa refletir sobre com as tuas ideias. Então, assim, gente, eu amei esse livro. E por último, acho que o meu livro preferido do ano, assim, gente, de verdade, o meu preferidíssimo do ano foi Para John, da Joan Didion. Eu já tinha lido Joan Didion anteriormente, O Ano do Pensamento Mágico, se eu não me engano, que eu recomprei porque eu tinha emprestado, não me devolveram, tive vontade de ler de novo, então eu recomprei para ler aí ao longo de 2026. E esse aqui é um livro que foi lançado esse ano, né, de 2025, chegou aqui no Brasil. E aqui a gente tem a Joan Didion passando por um momento muito difícil da vida dela, um momento em que a filha está extremamente afundada no alcoolismo, ela está num período de envelhecimento, o trabalho, do jeito que ela lidava, já não faz mais tanto sentido. Então a gente vê uma mulher lidando com o processo de envelhecimento, com a dificuldade de lidar com a filha alcoólatra já adulta, e ela vai para análise. Então, ela vai se tratar ali com um psiquiatra e psicanalista super famoso dos Estados Unidos. E o que a gente tem são as notas que ela faz dessas conversas com o psicanalista e para o marido dela, né? Então, ele não vai para análise, mas ela vai escrevendo e compartilhando com ele. E aí, o que a gente tem aqui é exatamente isso, não é exatamente um diário, ou poderia ser um diário da análise que ela está fazendo. Então, ela vai dizendo o que ela está conversando com esse psicanalista, como que ela vai lidando com as situações, mas como ele é psiquiatra, ele também passa algumas medicações para ela e ela vai dizendo como ela vai se sentindo bem ou mal em relação a essa medicação e como que a vida dela vai se desenrolando com todas as dificuldades que ela está vivenciando, né? Então, assim, gente, esse foi o meu preferidíssimo do ano. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like, comentem, compartilhem, hypem para me ajudar muito. Eu vou deixar os links dos livros pela Amazon. Caso te interesse, você puder comprar, isso ajuda demais o canal, então vou deixar os links aqui no box de descrições. E tenho muito interesse de saber quais foram as melhores leituras que vocês fizeram ao longo de 2025. Por favor, compartilhem comigo e a gente se vê em outros vídeos em breve por aqui.